Um dos objetos mais rápidos que a humanidade já lançou é a sonda New Horizons, movendo-se a aproximadamente 36 mil milhas por hora. Se você a apontasse hoje para a estrela mais próxima, ela chegaria em aproximadamente 78 mil anos. Esse alvo é Alpha Centauri, localizado a 4,37 anos-luz da Terra. Isso representa um vazio de 25 trilhões de milhas. Para colocar esse tempo de viagem em perspectiva, toda a linha do tempo da agricultura humana, da escrita e da civilização organizada, cabe dentro dessa única janela de 78 mil anos. Em 2016, uma coalizão de bilionários e físicos lançou a iniciativa Breakthrough Starshot. Eles investiram 100 milhões de dólares em um plano para atravessar essa distância dentro de uma única vida humana. O plano deles abandonava os foguetes químicos pesados. Combustível tem massa, e massa exige mais combustível para ser movida. Em vez disso, eles propuseram deixar a fonte de energia na Terra e construir uma nave espacial pesando apenas 1 grama, um chip do tamanho de um selo postal preso a uma vela ultra fina. A própria pressão da luz empurraria a nave. Uma enorme matriz de lasers posicionada no solo dispararia uma rajada de 100 gigawatts contra a vela. Isso exige a produção elétrica combinada de cerca de 100 usinas nucleares, todas disparando exatamente ao mesmo tempo. Se funcionasse, os lasers acelerariam a pequena nave espacial a 20% da velocidade da luz em questão de minutos. Talvez eu não passe de hoje. Então fica comigo até o final. A linha do tempo de 78 mil anos seria condensada em um voo de 20 anos, uma jornada que uma única geração humana poderia testemunhar. Mas o feixe que impulsiona a nave também é o feixe que a destrói. No momento em que uma vela plana se desloca até mesmo uma fração de milímetro para fora do centro daquele laser, ela escorrega para a borda do feixe. A 100 gigawatts, sair do feixe significa vaporização instantânea. Em velocidades mais baixas, os engenheiros resolvem a instabilidade, instalando sensores para detectar a oscilação, escrevendo códigos para processar o erro e usando micropropulsores para empurrar a nave de volta ao centro. O Breakthrough Starshot foi concebido no Vale do Silício, onde o instinto padrão é otimizar o software. Se um ciclo de correção é lento demais, a resposta geralmente é escrever um código mais rápido e mais inteligente. Mas a nave espacial está viajando a 20% da velocidade da luz. Nessa velocidade, o intervalo entre o início da oscilação e o momento em que a nave deixa de existir é medido em microsegundos, 1 milionésimo de segundo. Quando um sensor de bordo detecta o desvio e envia um sinal para uma válvula física abrir, a nave já percorreu milhares de milhas antes que as partes mecânicas consigam responder. A equipe do Starshot identificou as instabilidades do feixe como um desafio primário de engenharia. Eles passaram 9 anos com a consciência crescente de que nenhuma quantidade de código conseguiria superar uma oscilação que destrói o hardware mais rápido do que a computação é fisicamente possível. Enquanto a iniciativa apoiada por celebridades em Nova York lutava com esses limites, um grupo separado de pesquisadores trabalhava na Universidade Texas A&M, operando sem uma enorme plataforma pública, uma equipe de estudantes de doutorado, liderada pelo Dr. Shou-Feng Lan, decidiu enfrentar exatamente a mesma instabilidade do laser. O protótipo deles se chama MetaJet. Ele pesa menos do que um clipe de papel. Não contém propulsores, não tem partes móveis e não possui nenhum computador de bordo para monitorar sua trajetória de voo. A nave é uma metasuperfície, uma folha ultrafina de silício coberta por conjuntos precisos de pilares em nanoscala. Para ter uma noção de escala, um único fio de cabelo humano tem aproximadamente 50 a 120 microns de largura. Você poderia alinhar uma frota desses metajets ao longo dessa largura. Os pesquisadores pararam de tentar computar a oscilação. Em vez disso, construíram uma estrutura física que corrige o desvio automaticamente. Eles desenvolveram um material projetado para ser intrinsecamente estável sob a carga do laser.
Acertar um alvo a 4,37 anos-luz de distância significa sobreviver a 20 anos de partículas espaciais e puxões gravitacionais. Um pequeno desvio logo no começo se expande ao longo de trilhões de milhas, garantindo que a nave espacial erre completamente o sistema estelar. Adicionar hardware de direção convencional para corrigir. Isso adiciona massa a uma nave impulsionada inteiramente pela pressão da luz. Adicionar massa quebra a física da propulsão. O sistema de direção necessário para salvar a missão seria exatamente aquilo que torna a missão impossível. Pense em uma mangueira de jardim. Coloque um bico curvado na ponta e a água sai em ângulo, empurrando a mangueira para o lado. Os pilares de silício do Metajet agem como bicos microscópicos. Eles dobram os fótons do laser que saem em ângulos precisos, empurrando automaticamente a nave para o lado. Isso cria um ciclo físico de feedback. Quanto mais a nave se desvia em direção à borda do laser, mais forte a luz inclinada força o material de volta para o centro. Pessoal, abrindo um parêntese, você que é pai, você que é mãe e tem filhos no ensino fundamental ou no ensino médio, estamos trazendo para o Brasil o primeiro sistema educacional personalizado. Nós somos uma continuação da escola que resolve problemas fundamentais. Vou dar dois exemplos. A escola, ela não consegue atender individualmente cada um dos alunos. O Geninhos disponibiliza todos os professores na sua casa e ele se adapta ao seu filho, ele se adapta à sua filha e os professores conversam com os alunos e respondem todas as dúvidas. Qual que é o outro problema? O pai, a mãe, eles não lembram das matérias, eles querem até ajudar, mas eles não lembram porque eles estudaram as matérias há 20, há 30 anos. Então, os Geninhos é como se o livro falasse. O livro é muito importante, a gente também tem materiais, mas o foco é na comunicação. O seu filho, a sua filha, elas conversam com os professores dão as aulas, depois eles avaliam, eles fazem uma prova, e a gente também tem o Geninhos Flix. O que é o Geninhos Flix? É ensinar através de vídeos, ensinar através de áudio, ensinar através de infográficos, tá bom? Se você quiser saber mais sobre o primeiro sistema educacional personalizado do Brasil, preenche esse formulário no site, você vai ir para o nosso WhatsApp, a gente vai tirar todas as suas dúvidas e, se for de interesse, a gente marca uma videochamada para mostrar a plataforma por dentro e também você pode assistir esse vídeo aqui apresentado por mim que está completo, tá bom? É isso, chama a gente no WhatsApp, tenho certeza que vai transformar a vida do seu geninho e da sua geninha. Não existe computador de direção, porque a geometria física do material cuida da navegação. Ele ajusta seu curso na velocidade da luz, removendo efetivamente o gargalo do software da equação por completo. Uma carga de 100 gigawatts cria um calor brutal. A metasuperfície sobrevive a isso refletindo os fótons, transferindo o momento em vez de absorver sua energia como calor. Depois, existe a poeira. O caminho até Alpha Centauri contém uma estimativa de 100 sextilhões de partículas errantes de poeira, hidrogênio e hélio. A 20% da velocidade da luz, cada átomo atinge a nave espacial como uma bala. Os cálculos mostram que uma nave de aço ficaria coberta por crateras profundas muito antes de chegar ao seu destino. Pesquisadores já propuseram dobrar velas em formatos semelhantes a agulhas para limitar a área de superfície exposta. O jato de silício adota uma abordagem diferente, confiando na resiliência estrutural e nas propriedades reflexivas da própria metasuperfície. Em testes de laboratório, a equipe do Texas conseguiu movimento completo em 3 dimensões: para a frente, para os lados e para cima, usando apenas um único feixe de laser fixo. Sem combustível, sem propulsores, sem contato físico. Ao integrar o motor e o volante de direção ao próprio material,
Os pesquisadores contornaram os atrasos mecânicos que antes tornavam a propulsão a laser instável em altas velocidades. Os protótipos localizados no Texas atualmente têm dezenas de microns de largura. Uma verdadeira vela interestelar exige uma superfície com vários pés de largura, mas a física de uma metasuperfície escala com a potência do laser, não com o tamanho do dispositivo. Os princípios que movem um protótipo em escala de microns em um laboratório também movem uma vela em escala de metros sob um feixe de classe gigawatt. O mecanismo não muda, apenas a engenharia muda. A iniciativa Breakthrough Starshot de alto perfil trouxe atenção global para as estrelas, mas acabou enfrentando o limite físico severo do atraso imposto pela velocidade da luz. O sucesso, em vez disso, exigia uma pergunta diferente. E se a nave simplesmente não precisasse de um computador? O dispositivo que levará a primeira mensagem da humanidade para outra estrela provavelmente não terá motor, não terá cérebro de inteligência artificial e pesará menos do que um cílio. Ele vai se orientar usando luz exatamente da mesma forma que um sulco físico guia a agulha de um toca-discos. Porque conquistar as regiões mais profundas do espaço não significa escrever códigos melhores, para ser mais esperto do que o universo. Significa tornar nossa engenharia humilde o suficiente para trabalhar perfeitamente com as leis fundamentais da física. E você, acredita que essa tecnologia pode transformar a viagem interestelar em algo real ainda neste século? Ou Alpha Centauri continua sendo um sonho distante demais para a humanidade? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque eu quero saber se você acha que o futuro está nos grandes motores ou nos materiais microscópicos. E se esse vídeo te fez olhar para o espaço de outro jeito, deixa o like, porque na parte superior direita da tela vai aparecer uma sugestão de vídeo para você continuar comigo nessa jornada. Te vejo nesse próximo vídeo. Até logo!